dia! Hoje nós vamos visitar um lugar em Curitiba que é um símbolo da cidade e também do nosso estado. Uma instituição respeitada em todo o país que já formou grandes lideranças, mas que tem a história e muitos dos atrativos desconhecidos por boa parte da população. É a Universidade Federal do Paraná. O prédio histórico no centro da capital é um dos mais bonitos da cidade. Lembra uma daquelas construções europeias? Mas é tijolo, cimento, tinta brasileira roubando a cena há quase 100 anos no centro de Curitiba. Quanta vida, quanto conhecimento este prédio já abrigou. E como estas escadarias, estas colunas testemunharam reuniões que entraram para a história paranaense. Quantas emoções coletivas foram vividas aqui. Foi diante do prédio da Universidade Federal do Paraná que se deu a explosão de alegria de uma população inteira quando não havia mais bombas estourando na Europa. O fim da última grande guerra foi anunciado. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Aqui também eclodiu, 47 anos depois, a revolta de uma juventude que não tinha vivido a ditadura, mas não aceitava o retrocesso. Com rostos pintados, os jovens curitibanos se concentraram em frente à universidade para pedir a queda do primeiro presidente eleito depois de 2 décadas e meia de regime militar. Cenas arquivadas em papel ou já nos tons coloridos da TV relembram a importância que o prédio histórico foi conquistando com o passar das gerações. Suas memórias estão espalhadas pela metrópole em que Curitiba se transformou. Uma avenida e uma rua de bairro. Outra no centro, uma maternidade e um shopping. São pedaços do quebra-cabeça que conta a história do prédio da Universidade Federal do Paraná na Praça Santos Andrade. Cartão postal não só da capital, mas do estado do Paraná. Afinal, escolas superiores já existiam em outras regiões do país desde o século XIX. Mas uma universidade agrupando cursos diferentes, o Paraná foi o primeiro a ter. No bairro Cabral, em Curitiba, a Rua Rocha Pombo homenageia o jornalista e historiador que lançou a ideia da universidade em 1892, quando o país começava a respirar os ares da República. No centro, a Nilo Cairo, e no bairro Tarumã, a Avenida Vitor Ferreira do Amaral carregam os nomes dos 2 médicos que 10 anos depois conseguiram colocar a ideia em prática, fazendo surgir numa Curitiba de menos de 30 mil habitantes a primeira universidade do país. O prédio ainda não existia em 19 de dezembro de 1912, quando o então governador Carlos Cavalcante resolveu fazer a instalação da universidade coincidir com o aniversário da emancipação política do estado. 3 meses depois, já com 97 alunos inscritos nos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Comércio, Odontologia, Farmácia e Obstetrícia, a universidade começou a funcionar numa casa alugada, que não existe mais. O Shopping Omar tomou o lugar da casa, mas mantém uma placa lembrando o passado nobre. A maternidade Vitor Ferreira do Amaral carrega, além do nome de um dos fundadores da universidade, a história dos primórdios da medicina paranaense. Foi aqui que os residentes realizaram os primeiros partos de mães carentes ou solteiras, que eram escondidas da sociedade.
Este livro imenso, capa de couro, organizado numa época de restauração do prédio da universidade e até hoje guardado na sala do diretor da Faculdade de Direito, cópias datilografadas trazem para os dias atuais as palavras de Vitor Ferreira do Amaral e Silva na assembleia que deu por criada a Universidade do Paraná. Há muito, disse o orador, que se fazia sentir em nosso próspero estado a necessidade da fundação de escolas superiores, pois não somente é hoje já elevado o número de patrícios estudiosos que buscam em outros estados as academias superiores, mas também é grande o número de talentos que, por falta de recursos pecuniários suficientes para fazerem como os outros, aqui ficam estiolando-se e lamentando a falta dessas escolas, onde desejariam aperfeiçoar a sua cultura. Algumas palavras podem ter caído em desuso, mas o discurso de 97 anos atrás, é claro, insinua que se Curitiba continuasse desperdiçando talentos, perderia a chance de se firmar como uma cidade importante. O empenho dos idealizadores da universidade para que isso não acontecesse, para que a capital continuasse crescendo, talvez explique por que este prédio foi construído no lugar e do jeito que foi. A seguir, as portas da universidade se abrem para a comunidade e para as artes.